Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo propor-me a resolver o desafio que lancei então no grupo do 12º ano dos meus alunos. Consistia então na resolução desta desigualdade com exponenciais. Bem, a questão é a seguinte: terminar então um conjunto de solução da seguinte desigualdade: 10 levantado a x menos 5 levantado a x mais 2 levantado a x maior ou igual do que 1. Esta foi uma desigualdade então que eu achei bastante interessante, mesmo muito bem conseguida. Quer dizer, não é da minha autoria, roubei-a entre aspas num dos grupos de matemática ao qual eu pertenço, é da autoria do meu amigo José Sacramento e está mesmo muito bem conseguida esta desigualdade. Então, como é que se resolve esta desigualdade? Que é provavelmente aquilo que vos interessará. Bem, vocês têm aqui várias exponenciais de bases diferentes, quer dizer, as bases são diferentes. E quando nós temos estas desigualdades com exponenciais de bases diferentes, a estratégia assim mais geral passa por tentar fatorizar a expressão, criando diferentes fatores, ou seja, criando produtos para depois ou aplicarmos uma tabela de sinais, ou então no caso se for uma igualdade, aplicarmos o anulamento do produto. Neste caso, como temos uma desigualdade, o caminho seria depois fazer uma tabela de sinais com os diferentes produtos. Mas mais do que isso, quer dizer, eu quero fatorizar esta expressão, quer dizer, mandando também o 1 para cá, a dar jeito, mas eu vou querer fatorizar, mas de modo que esses fatores, cada um desses fatores, tenham apenas exponenciais com a mesma base, ou seja, eu não quero, porque depois não terei possibilidade de resolver, criar fatores em que tenha exponenciais com bases diferentes, quer dizer, vou meter em grandes sarilhos. Então a ideia será criar os fatores, mas onde esses fatores apenas existam exponenciais com a mesma base. Bem, então como é que a gente faz isso? Por exemplo, este 10 levantado a x. Quer dizer, este 10 levantado a x, eu posso dizer que 10 levantado a x há de ser a mesma coisa que ter 2 vezes 5, tudo levantado a x, e depois pelas regras das exponências. Então poderei dizer que isto ficará 2 levantado a x vezes 5 levantado a x. Isto é então pela regra das potências, onde temos o mesmo expoente e fazemos então a multiplicação das bases. Quer dizer, este 10 levantado a x, vou então desmontá-lo para isto. Então, quer dizer, isto há de ser equivalente. Em vez de 10 levantado a x, vou escrever 2 levantado a x, vezes 5 levantado a x, e depois vem o resto do comboio, né? Menos 5 levantado a x, mais 2 levantado a x, e vou passar esta constante 1 aqui para o primeiro membro, o que ficaria então menos 1 maior ou igual do que 0. E agora aqui neste primeiro membro, eu vou pensar em fatorizar. Agora, quer dizer, o segredo desta resolução está aqui na primeira fase. Eu não pensar em fatorizar toda esta expressão, porque não iria conseguir. Quer dizer, conseguia, mas não me levaria a bom porto. Então, quer dizer, em vez de eu tentar fatorizar toda a expressão, eu vou tentar fatorizar, em primeiro lugar, parte desta expressão. E então vou centrar os meus olhos aqui, nestes dois primeiros fatores. No 2 levantado a x vezes 5 levantado a x e depois menos 5 levantado a x. Vou tentar fatorizar apenas estes dois primeiros termos. Quer dizer, a resolução de um problema de matemática é sempre uma viagem. Vocês entram e viajam, tentam uma coisa, não funciona, voltam para trás, tentam outra. Quer dizer, o melhor que um problema tem não é o resultado final, mas sim a viagem que vocês tomam, as ideias que vocês vão construindo ao longo da resolução. Isso, sem dúvida, que para mim é a parte mais importante, é a parte mais enriquecedora de um problema. Quer dizer, vocês aqui tentam uma coisa, tentavam tudo, não dava, quer dizer, voltam para trás, tentem ver outras coisas. Agora, voltando aqui ao problema, quer dizer, eu olhando para estes dois termos, eu vejo aqui algo que se repete, quer dizer, eu vejo aqui o 5 levantado a x, que aparece neste primeiro termo, e obviamente aparece também aqui neste segundo termo, o 5 levantado a x. Então vou colocar este 5 levantado a x em evidência, apenas olhando para estes dois primeiros termos. Então colocaria aqui 5 levantado a x, abria então parênteses, para igualar aqui este primeiro termo, se lá está o 5 elevado a x, quer dizer, falta 2 levantado a x, e para igualar aqui o segundo termo, quer dizer, como tenho menos 5 levantado a x, e o 5 levantado a x já está aqui a fatorizar, não é? Já está aqui a multiplicar atrás parênteses, quer dizer, basta colocar aqui menos 1, e agora fecho parênteses, e vou continuar o resto da expressão.
onde tenho 2 elevado a x menos 1 e isto terá que ser então maior ou igual do que 0. Quer dizer, então fatorizei aqui os dois primeiros termos. Agora reparem no que é que aconteceu. Eu fiz aqui esta primeira fatorização e agora sim, agora eu vou olhar para a expressão toda. E olhando para a expressão toda, eu volto a olhar aqui, olhando para isto, né? Olhando assim para isto com olhinhos de ver, né? Eu estou a ver algo em toda esta expressão que se repete, uma estrutura que aparece em ambos os termos. Quer dizer, se eu olhar aqui para este termo, o 2 levantado a x menos 1 aparece aqui, e se eu olhar assim para estes dois últimos termos, quer dizer, também vejo exatamente o 2 levantado a x, menos 1. O que quer dizer que, olhando para toda esta expressão, eu consigo colocar em evidência este 2 levantado a x menos 1. E será desta forma que eu vou conseguir separar então as exponenciais de diferentes bases. Ou seja, vou colocar agora, olhando para toda a expressão, o 2 levantado a x menos 1 em evidência. E então, fazendo essa evidência, colocaria então 2 levantado a x menos 1 em evidência, obviamente entre parênteses. Abri agora parênteses, quer dizer, olhando para este termo, já tenho aqui o 2 levantado a x menos 1, quer dizer, falta o 5 levantado a x, e olhando aqui para este termo, já tenho 2 levantado a x menos 1, quer dizer, basta então colocar aqui assim, mais 1, e depois isto maior ou igual do que 0. Quer dizer, neste momento a desigualdade está fácil de fazer, porque consegui na expressão toda criar dois fatores, onde esses dois fatores têm apenas uma exponencial. Ou seja, num dos fatores não tem as duas exponenciais com bases diferentes. Isso é que impediria a resolução. Agora, isto é fácil de fazer, porque visto que isto é uma desigualdade, poderia pensar em construir a tabela de sinais, poderia pensar nisso, mas neste caso não há necessidade. Não há necessidade porque, quer dizer, este segundo fator que tenho aqui, que é 5 levantado a x mais 1, é sempre positivo. O 5 levantado a x é sempre positivo, obviamente se adicionar uma unidade continua sempre positivo. Ou seja, 5 levantado a x mais 1 é sempre maior do que 0, isto para qualquer que seja o x pertencente ao conjunto dos números reais. E como este fator é sempre positivo e eu tenho aqui um produto, quer dizer, tenho aqui um produto, um vezes, né, uma multiplicação, e quero que esta multiplicação seja maior ou igual que 0, e sei que este segundo fator é positivo, quer dizer, para esta multiplicação me dar sempre maior ou igual que 0, basta garantir que o primeiro fator seja positivo. E isto resolve uma desigualdade sem a necessidade de construir uma tabela. Ou seja, para eu resolver isto, basta que diga então que 2 levantado a x menos 1 terá que ser então maior ou igual do que 0, o que tem aqui uma desigualdade bastante acessível de resolver, porque ficaria 2 levantado a x maior ou igual do que 1. Como 1 é exatamente igual a 2 levantado a 0, vocês poderiam então dizer que 2 levantado a x seria maior ou igual que 2 levantado a 0, o que, quer dizer, basta então agora que peguemos aqui, quer dizer, aqui nos expoentes, né? Trabalhamos agora a desigualdade pelos expoentes, ficaria então x maior ou igual do que 0. E teríamos então aqui a desigualdade resolvida, porque agora bastava dizer que o conjunto de solução, se o x tem que ser maior ou igual que 0, seria então um conjunto dos números reais positivos, incluindo o 0. Ou então, se quisessem dar em forma de intervalo, diriam que seria de 0 fechado, né? Pode ser 0 até mais infinito, e então a questão estaria resolvida. Aqui o segredo passa sempre neste tipo de desigualdades com exponenciais de bases diferentes, vocês tentarem arranjar aqui uma estratégia, uma forma para fatorizar a expressão, trabalhando sempre com, tentando que esses fatores apenas tenham uma exponencial com quer dizer, a base, né? Quer dizer, eu se tivesse aqui um fator com 2 levantado a x e 5 levantado a x no mesmo fator, né? A coisa não seria assim resolvida de uma forma fácil. Então a ideia passa sempre por tentar separar as diferentes exponenciais. Neste caso teríamos que pensar não numa fatorização, mas em duas. É uma questão de terem olhinho
olhinho para estas coisas, ok? Fica então aqui a sugestão da resolução para este problema, desafio que eu coloquei então no grupo. Aproveito para vos desejar uma excelente, mas mesmo uma excelente passagem de ano para 2015. Vá, desde já então, continuação de boas festas e um grande abraço.